E no Momento Esportivo, você sabe, nós sempre recebemos aqui o Billy Lima, que é o nosso jornalista aqui, lá do Portal do Torcedor, e que está sempre trazendo as informações para você sobre os times de Minas, o Atlético, Cruzeiro, América, até sobre vôlei, o Portal do Torcedor sempre trata, enfim, sobre todos os esportes, Fórmula 1, sobre tudo que você quiser. Então a gente teve uma rodada ontem do Campeonato Brasileiro, com vários jogos importantes, dentre eles o Superclássico Mineiro, Atlético e Cruzeiro. Acho que esse é o destaque principal que você vai trazer para a gente hoje, né, Billy? Com certeza, foi um clássico pós-título da Libertadores para o Atlético, mas que nesse jogo apenas o Cruzeiro jogou, entre aspas, apenas 45 minutos, porque os próximos 45 foi só aquele toque de bola, o Cruzeiro acabou tirando o pé, apesar de que o Atlético saiu em vantagem, né, fazendo aquele gol de pênalti que o árbitro marcou, o Alexandre acabou marcando, fazendo 1-0, mas o time que o Cuca escalou, um misto de reserva com jogadores da base, jamais conseguiria suportar tanta pressão do Cruzeiro. Vamos ver o VT então e a gente volta comentando. Roda aí. Foi o primeiro clássico depois que o Atlético conquistou a Libertadores na quarta-feira, mas foi o Cruzeiro que levou a melhor. O Atlético saiu na frente em cobrança de pênalti. Dedé derrubou Marcos Rocha na área. Alexandro converteu. Atlético 1-0. O empate do Cruzeiro veio com Everton Ribeiro. Ricardo Goulart fez o segundo gol do time celeste. Newton ampliou de cabeça. E ele de novo, Ricardo Goulart. O atacante fez o quarto gol do Cruzeiro e o segundo gol dele no jogo. Resultado, Cruzeiro 4, Atlético 1. Acho que só falar da falta de entrosamento do Atlético, Billy, é um pouco redundante, né? O Atlético, esse time reserva, ele realmente precisa muito de entrosamento, precisa muito. Acho que vale valorizar também o entrosamento do Cruzeiro. Porque esse placar elástico, assim, no meu ponto de vista, não é só pela falta de entrosamento do time B do Atlético, mas também pelo bom entrosamento da equipe do Cruzeiro. Sim, sim, com certeza. A gente não deve colocar a culpa só nesse time misto do Atlético. Mas o Cruzeiro vem jogando bem, vem somando seus pontos. Hoje é o líder do campeonato, invicto ao lado no do Mineirão. Internacional. Está invicto no Mineirão, se não me falha a memória, há 12 jogos. Então isso tudo contribuiu sim para que o Cruzeiro fosse melhor em campo e acabasse vencendo a partida por 4-1. E se você observar bem, o segundo tempo o Cruzeiro nem quis jogar. O Cruzeiro ficou mais tocando bola, deu sono, eu estava lá trabalhando, não teve nada de importante, era toque para lá, toque para cá. Em determinados pontos a torcida começou até a vaiar o time, porque queria mais gols, né? E queria aproveitar essa oportunidade para poder fazer um placar mais elástico. Mas eu acho que até por ordem do técnico pediu para que tirasse um pouco o pé e fizesse também experimentos como a entrada do William, que fez sua estreia ontem, e o Martinucci também, que está voltando e está entrando bem no segundo tempo. Mas ficou por isso mesmo, foi apenas aquele 4-1, o time do Atlético dificilmente conseguiria reverter a situação, mesmo saindo à frente com aquele gol do Alexandre de pênalti, não conseguiria vencer esse time do Cruzeiro. Billy, o Calil até postou depois do jogo no Twitter, né, que ele diz assim, os nossos co-irmãos também merecem comemorar e soltar foguetes, etc. e tal. A impressão, eu só ouvi o jogo pelo rádio, não assisti, só vi poucas imagens depois. Você não acha que foi meio que uma falta de respeito, por exemplo, assim, não colocar jogadores mais titulares para realmente fazer um jogo mais acirrado? Porque a impressão que tivemos é que ninguém estava nem aí para esse jogo. A verdade é que foi uma ironia do destino esse jogo cair logo após um título da Libertadores. Poderia ter sido contra a Portuguesa, que é a lanterna do campeonato, e talvez, mesmo assim, o Atlético não pudesse ter vencido a Portuguesa pela situação de jogo, porque a Portuguesa também precisava, por exemplo, sair da zona de rebaixamento. Mas, em relação à torcida, eu concordo que a equipe do Atlético deveria ter entrado com seus titulares. Talvez poupando 1 ou 2 jogadores, porque o seu torcedor, tudo bem, foi campeão, está comemorando o título da Libertadores, mas ele quer ver sempre vitória, independente de contra quem vai jogar. E no Clássico, então, isso aí já fica lá, manchado na sua história, que perdeu um Clássico por 4-1.
né? A mesma coisa poderia ser se fosse 1-0. A torcida não quer saber, ela quer saber de que seu time está vencendo. Eu acho que realmente deveria ter entrado com um time com uma quantidade maior de jogadores titulares para essa partida. Quem, inclusive, está muito bem na tabela, além do Cruzeiro, é o Internacional, o Curitiba e o Botafogo, que estão lá nas 4 primeiras posições. Fala um pouquinho sobre o desempenho desses times, Billy. A grande surpresa foi a derrota do Internacional, né? Até por isso favoreceu com que o Cruzeiro assumisse a liderança, né, por vantagem de gols, porque tem um ataque mais eficiente do Campeonato Brasileiro. O Internacional acabou perdendo para o Náutico por 3-0. O Botafogo já vem mostrando um bom futebol, apesar do empate contra o Flamengo. Isso aí também não descredencia o Botafogo em nada. E o Coritiba, como sempre, também jogando bem. O Alex vem carregando o time nas costas. Ontem conseguiu fazer aquele gol de falta belíssimo, magistral, a cobrança de falta do Alex. Todo mundo sabe que é um gênio na bola parada. Então esses 4 aí, é claro que ainda pode ter várias mudanças, até porque a tabela está muito variável. O Cruzeiro é líder hoje, mas se ele tivesse perdido, ele poderia ter ido para 5º, 6º lugar, né? Até com a vitória do Internacional, que tem um jogo a mais. Então isso vai variar muito ainda. Quem conseguir manter o ritmo e conseguir ficar ali sempre nas primeiras posições, terá uma chance maior de conseguir uma classificação para a Libertadores e quem sabe até chegar a um título que principalmente os cruzeirenses precisam esse ano, né? Bom, nós temos Náutico e Portuguesa ali nas últimas posições, que realmente são times que até vieram da segunda divisão, né? E que a gente mais ou menos imaginava que fosse estar ali. O Náutico, inclusive, uma vitória até em cima do Internacional que chocou muita gente. Agora, verdade. Fluminense e São Paulo também na zona de rebaixamento. 2 times gigantes, o Fluminense, o atual campeão brasileiro, e estão aí nessa situação. Você acha que tem alguma explicação lógica para a presença do Fluminense e do São Paulo ali? Tem uma explicação, sim. O Náutico e a Portuguesa já entram no campeonato brigando para não ser rebaixado, né? Porque esses realmente não têm condições de brigar por um título. Agora, se tratando de Fluminense e São Paulo não vence há 11 rodadas. Só que, na minha visão, o São Paulo está com um elenco muito problemático. O Lúcio foi dispensado, não joga mais pelo São Paulo. O Autuori não quer a presença dele no elenco. O Rogério Ceni vem falhando muito. O Luiz Fabiano, que é o craque do time, não joga bola e reclama mais do que joga. Então, claro que isso influencia muito. O diretor de futebol do São Paulo pediu para sair. Então, precisa de fazer uma reformulação nessa equipe, tanto na parte de administração quanto no futebol. Se eles não resolverem tirar o Rogério Ceni, por exemplo, que está lá há quase 20 anos e não quer sair de jeito nenhum, nunca vai conseguir mudar a postura do seu time, porque ele é o líder e não dá um bom exemplo, então não há como segui-lo. E o Fluminense, depois, sempre acontece que alguns times, depois da Libertadores, têm uma baixa. E o Fluminense é uma dessas equipes. Tanto o Fluminense quanto o Corinthians, né, que também não consegue jogar bem, o Corinthians também está lá embaixo. E o Fluminense está sendo a surpresa ali na zona de rebaixamento, mas eu também acho que é por pouco tempo. A situação pior é um pouco do São Paulo, porque já vem numa longa sequência sem vitórias. O Fluminense daqui a pouco consegue se reabilitar. E espero que não seja contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira, né, que o Cruzeiro enfrenta o Fluminense lá no Maracanã e precisa quebrar um tabu, porque o Cruzeiro não ganha lá um bom tempo. Vamos rever então os números aqui da tabela geral. O Cruzeiro tem primeiro lugar com 18 pontos, junto com o Internacional. O Cruzeiro tem um jogo a menos. O Botafogo em terceiro lugar com 17 e o Curitiba em quarto lugar também com 17 pontos. Vem a sequência dos outros times e pode virar a página que a gente vai ter o Atlético ali na 13ª posição com 10 pontos, 8 jogos. E na zona de rebaixamento, como a gente acabou de dizer, o Fluminense em 17º lugar com 9 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que está em 18º, o Náutico e a Portuguesa na lanterna. O Náutico tem no critério de desempate, está um pouco melhor do que a Portuguesa, então ocupa o 19º lugar e a Portuguesa está em 20º. Agora fala sobre a sequência dos times mineiros essa semana. O Atlético joga na quarta-feira, o Cruzeiro também. Os 2 times jogam na quarta-feira, o Cruzeiro vai até o Rio enfrentar o Fluminense, né? E o Atlético enfrenta, eu não estou lembrado aqui agora, se a produção lembrar aí me fala aqui, se você olhar na tabela ali, a diferença de 1 ponto para quem está na zona de rebaixamento é muito pouco, 7, 9, 10. Então, uma vitória ou uma derrota pode mudar totalmente essa tabela. O Atlético está em 13º, mas se ele fizer uma vitória, ele vai subir muito bem, porque ele tem 10 pontos. Ele conseguiu 2 vitórias sensacionais, inclusive aquela contra o Corinthians lá, que facilitou aquela vitória por 1-0, porque se ele não tivesse feito essa vitória, ele já estava lá embaixo. Né? E que foi com um time misto com um time misto, que não foi nem sombra desse que jogou contra o Atlético, que tinha muito mais jogadores da base. Então, na verdade, parece até que os caras estavam descansando mesmo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta.
Existe alguma Copa que os times valorizam mais do que as outras? Por exemplo, a Copa do Brasil é menos valorizada por alguns times do que o Campeonato Brasileiro, do que outro campeonato? Tem uma questão. No caso do Atlético, por exemplo, ele valorizou muito a Libertadores porque o clube precisava de um título de expressão. No caso de alguns outros clubes, um exemplo, o Cruzeiro vai valorizar a Copa do Brasil. Por quê? O título da Copa do Brasil lhe dá direto para a Taça Libertadores. Mas isso não quer dizer que você vai abrir mão do título do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Campeonato Brasileiro é muito importante também. Mas se você fizer um bom campeonato na Copa do Brasil e conseguir o título, até porque a Copa do Brasil termina antes do Brasileiro, já é importante, porque você vai ser credenciado a disputar a Copa Libertadores. No fim, todos os campeonatos e as Copas são são importantes. Com certeza. Inclusive, a sua presença aqui é sempre tão importante, Billy. Obrigado por ter participado com a gente mais uma vez aqui do Momento Esportivo. Eu que agradeço a oportunidade de sempre estar aí. Só reforçando aqui, o pessoal da produção informou a gente, o próximo confronto do Atlético é contra o Atlético Paranaense. Exatamente. Lá também, né? Lá também, então você pode... Fica ligado aqui no Estudo Pouco que você tem todas as informações. Obrigado pela Jogo participação. De charás. Eu que agradeço sempre.